Boa noite. O Direito em Debate já está no ar. No programa de hoje, vamos fazer um balanço do trabalho realizado pela Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB, da Seção do Rio de Janeiro. Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente a doutora Ana Amélia Mira Barreto, que é a presidente da comissão. Boa noite, Ana Amélia. Boa noite, Cid. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é todo nosso. Ana Amélia, quando se fala no trabalho da sua comissão, Tecnologia da Informação, pensa-se logo na informatização do judiciário. Em que isso aí interessa ao cidadão comum? Nosso telespectador que está em casa, ele está vendo o programa e quer saber, afinal de contas, o que ele tem a ver com isso? O que ele ganha, se é que ganha alguma coisa, com informar um judiciário informatizado? Ele ganha a partir do momento em que ele, como cliente, não é, como parte, ele terá o seu processo judicial decidido em um tempo menor. Porque a tecnologia que veio trazendo a sua aplicação para o processo eletrônico, ela diminui muito o tempo do julgamento, porque ela acaba com o chamado tempo morto do processo. O fura, o despacha, o vai à conclusão, hoje tudo isso é automatizado. E a parte também, cumprindo o princípio da transparência, ela pode acessar através, se credenciando no órgão, ela pode entrar no seu processo, ela pode consultar o seu processo. Próprio cliente. O próprio cliente. Hoje nós temos até uma história, uma prática engraçada. A gente costuma dizer que o advogado, antes de chegar no seu escritório, ele já recebeu um telefonema do seu cliente dizendo que o seu processo sofreu movimentação, porque ele se inscreve no PUS, que é um andamento processual por e-mail, então ele já sabe também, ele acompanha junto com o advogado qual o andamento do seu processo na justiça. Tá. Você se referiu ao chamado tempo morto, que é aquele tempo em que as coisas não acontecem ainda e que a informatização vai acabar com esse problema. Todo mundo sabe que a morosidade do judiciário é um dos maiores problemas que nós temos na justiça. Esse tempo morto a que você se referiu equivale a mais ou menos quanto tempo num processo? 10%? 40%. 40%? 40%. Mas nós não podemos nos esquecer que a partir do momento que esse tempo morto ele é eliminado, por um outro lado também, nós chegamos à conclusão que o processo chega mais rápido na mesa do julgador. E o juiz, ele não é virtual. Ele é um ser humano e ele é único. Então, quanto mais rápido o trâmite, acaba com o trâmite burocrático, mais rápido o processo chega no seu gabinete para despacho. E é preciso que o judiciário se atente para um detalhe que não é necessário aumentar só o número de desembargadores, mas sim o número de juízes de primeiro grau. Ou seja, a gente corre o risco de aumentar a velocidade do andamento dos processos, mas haver um engarrafamento na hora de julgar esses processos na primeira instância do judiciário. Mas eu acho assim, sabe, Cid, só de estar 40% mais rápido, eu acho que nós já conseguimos bastante coisa. Não é? Então, o processo eletrônico chegou, ele é uma realidade. Não só o advogado, como o cliente, a parte também. Nós temos que entender a tecnologia como nossa parceira, não é? Então, a tecnologia que impacta tanto a nossa vida pessoal, ela também trouxe impactos para o direito. E nós temos que entender isso de uma forma positiva, né? Tá, agora troca um pouco em miúdos. Chegou a informatização, o que é isso exatamente? Quer dizer, vai eliminar o papel? Não vai eliminar o papel? Que operações são eliminadas? Acabou. O problema é que, por exemplo, a justiça a vida inteira trabalhou com papel, montanhas de papel. Da noite para o dia, ela resolveu se virtualizar. E quer que o advogado acredite que a desrealização, a ausência de materialidade é real. Né? Eu brinco nas minhas aulas que às vezes a gente precisava de um psicólogo, né, para entender que acabou o papel. E o advogado tem uma relação atávica com o papel justamente por causa da sua tradição. Né? Quanto mais carimbo, quanto mais selo, menos a gente acreditava, não é mesmo? Então, agora significa que o processo, ele não tem mais a sua existência material, ou seja, os autos, eles não são mais fixados, registrados. Mas estamos falando do futuro ainda, estamos caminhando para isso. Não, agora, já existe. Os autos em papel não existem mais. Né? O processo, os autos, eles não são mais fixados, registrados no suporte físico do papel vegetal. Nós estamos falando de criar um documento eletrônico, um documento que nasce eletronicamente, ou seja, ele nasce a partir de caracteres de um editor de texto. Então, eu não preciso digitar uma petição, imprimir
para transmitir para o judiciário. Eu já crio no meu editor de texto e já envio diretamente para o sistema. Pois é, eu repito uma pergunta que eu fiz. Quer dizer, isso já está funcionando no Brasil inteiro, Já. em todas as varas? Já, em quase todas as varas. Não é? E qual é a previsão que você faz para que esteja 100% informatizada a justiça? Cid, nós estamos vivendo a infância do processo eletrônico. A infância. E quando é que vamos chegar à maturidade? Olha, eu acho que mais uns 10 anos. 10 anos. Né? Aí não vai ter papel nenhum. Não vai. O que nós dissemos nas nossas aulas, Cid, é isso para o advogado, que nós temos essa relação, né? Desapega. Porque não haverá mais papel. É preciso que nós saibamos e nos preparemos para trabalhar sem papel. Não há gente que resiste a essa mudança, Há não? muito. Doutora, a senhora quer que eu acredite que não existe isso, doutora? Eu tenho uma máquina, até hoje, que eu uso a minha máquina, e a minha máquina não precisa de computador, ela não precisa de eletricidade, eu não preciso de conexão à internet. Então, acho que o nosso trabalho é muito mais de evangelização digital dos advogados, dizendo para ele, olha só, na Infovia Digital, ou seja, você transmitindo a sua petição por meio eletrônico, você vai ganhar muito, porque a advocacia na era digital significa você poder advogar a qualquer dia, em qualquer momento, de qualquer lugar. Você é um advogado digital, você tem sua certificação digital, você tem acesso à internet. A certificação digital é como uma assinatura privada que só o advogado tem. E a carteira de identidade e meio eletrônico. Portanto, ele pode em qualquer lugar mandar fazer um ofício, um despacho qualquer para o juiz e certifica como fosse a sua assinatura. Ele manda sua petição, Cid, por meio eletrônico. E o que é interessante? O que eu vou ganhar com isso? Olha só, você não vai ter que sair do seu escritório para se deslocar fisicamente até a unidade jurisdicional, até o tribunal, ok? Você tá evitando tempo, engarrafamento, você não precisa mais... Essa desnecessidade do deslocamento físico é o grande aliado, a tecnologia é aliado do advogado. E ele tem que entender que o processo sendo eletrônico, ou seja, tendo existência apenas digital, não se pode imprimir. Ana Amélia, você se referiu a uma certa resistência por parte dos advogados. Aquele velho profissional que tem a sua máquina de escrever, etc. e tal. Mas entre os juízes, no judiciário também não tem resistência? É pior. É pior. Por quê? É pior, porque as pessoas são resistentes. E quanto mais, por exemplo, o advogado antigo, que resiste, mas o desembargador também. Só que o desembargador tem assessor, né? E advogado não tem, né? Tanto que nessas capacitações do Poder Judiciário, agora que nós vamos falar do sistema da Justiça Trabalhista, a direção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho proibiu os desembargadores irem com seus assessores. Agora eles têm que ir sozinhos. Tem que ir sozinhos? É. E vocês vão ter que aprender Eles vão ter que aprender na marra. Bom, mas os advogados também vão ter que aprender na marra, né? Claro. Pelo quadro que você dá, quem não se atualizar vai perder o bonde, né? O advogado que não ficar .com será um ponto morto. Você se referiu também a uma coisa que me parece muito interessante, que é a possibilidade do cliente poder, da sua própria casa, acompanhar o andamento do processo. Isso. Coisa que não existe no andamento em papel. É aquela chateação, ele tem que se deslocar também e tal. Muitas vezes cria, inclusive, essa situação que ele não acessa diretamente, cria até, às vezes, mal-entendidos entre ele e o advogado, né? Isso vai mudar, não é? O cliente vai poder, ele próprio, acompanhar de casa, tendo a senha. Isso. Existe uma resolução do CNJ que ela trata da publicidade processual na internet, né? Exatamente visando garantir a privacidade. A parte, ela pode consultar o andamento, ela se inscreve num serviço chamado PUSH, ou seja, a pessoa recebe no seu e-mail o andamento processual. Chama PUSH? Sistema PUSH. Eu não sei porquê, push. Eu não sei porquê, mas é esse o nome que dá. Ou seja, o cliente, se ele quiser, por acaso, achar que seu advogado não está fazendo nada, que meu processo não anda, ele tem condição de verificar quanto tempo o processo dele está concluído. Né? Ou seja, ele não precisa nem o advogado mais, se diz que é importante, se dirigir ao balcão do cartório. Você, da sua casa, do seu escritório, de qualquer lugar do mundo que você estiver, você tem condição de saber o andamento do seu processo. E você, advogado, cadastrado presencialmente no tribunal, você pode acessar o teor das petições, assim como da decisão, das certidões, ou seja, todos os documentos que fazem, que fazem parte dos autos. Não é exagero, então,
e eu não gosto de exageros, mas está me parecendo que não é exagero a gente pensar que está em andamento uma certa revolução no judiciário. Com certeza, Cid, nós estamos vivendo um momento de rompimento de paradigma. Ok? Nós estamos largando o papel, brinco com os advogados que eles precisam praticar o desapego. Desapega do papel. Acredita, abre seu coração, se entrega ao processo eletrônico que você vai ser mais feliz. Com certeza. Ana Amélia, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. E você, amigo telespectador, espere, porque a gente não vai demorar.